Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Científico da Biome Hub. Então, é com uma satisfação que retornamos para o nosso evento, para o nosso encontro. Vamos proporcionar aqui um espaço bem gostoso para a gente estar atualizando conteúdos de microbiota e que é o primeiro encontro em 2025. Então, fiquem aí acompanhando, nos acompanhem na comunidade, nos nossos grupos, que a gente aqui pretende fazer todos uma vez por mês, um evento, um encontro desse, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Bruna, sou nutricionista, sou head de relacionamento aqui na Biome Hub, e fiquem à vontade para ir mandando as perguntas aqui no chat, que no final a gente vai ter um momento de respostas com a doutora Daniele. Então, agora eu quero fazer uma apresentação formal. Então, neste mês, convidamos a doutora Daniele Bezerra Rodrigues. Ela é médica formada pela Universidade do Estado do Amazonas, tem especialização em nutrologia, medicina de família e comunidade, pós-graduada em medicina do exercício e do esporte, professora de nutrologia do Centro Universitário Uninter, e também da Associação Brasileira de Nutrologia. Ela irá falar sobre o tema microbiota intestinal e lipedema. E, mais uma vez, quero aqui agradecer, doutora Daniele, muito obrigada por aceitar esse convite. A palavra é toda sua, fica super à vontade. Estamos aqui com você. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite também, um tema tão importante para a gente, essa relação de intestino com lipedema, né, que passa muitas vezes despercebido, né, o intestino, na maioria dos casos de lipedema. E eu fiz a apresentação de um caso clínico real, vou compartilhar aqui com vocês, a minha apresentação já foi muito bem apresentada pela colega, né? O objetivo da aula é despertar, da aula do caso clínico, é despertar um olhar sobre o intestino como um dos pilares no tratamento do lipedema. Porque hoje a gente não tem estudos específicos que digam que tem relação do intestino com o lipedema. Mas a gente vai ver no decorrer do caso clínico que está tudo entrelaçado, né? E se o segredo do controle do lipedema estivesse no intestino? Pode até parecer estranho à primeira vista, afinal, a gente está acostumado a olhar o lipedema como o quê? É aquele tecido adiposo desproporcional, aquela doença estrogênio dependente, doença que causa dor, com estigma estético, né? E o intestino, ele pode ser um elo perdido entre a inflamação, o metabolismo hormonal desregulado e as falhas terapêuticas, né? Tanto o tratamento de mulheres que vão para o consultório com a gente, faz tratamento, não tem resultado. Por que será, né? Será se a gente está olhando bem nossos pacientes? E se a gente passasse a olhar para o intestino não como coadjuvante, mas como protagonista no tratamento clínico do lipedema? Pronto, vou passar. Então, só antes de começar a apresentação do caso clínico, falar um pouquinho sobre o lipedema, que é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo, nodular e fibrótico, principalmente em região de nádegas, quadril e membros inferiores. Pode acometer também membro superior. Tem uma característica que ela se desenvolve em momentos de mudanças hormonais, a gente chama de hits hormonais, que inclui puberdade, gravidez e menopausa. O lipedema é uma doença, ela tem CID, é o EF02.2, e o diagnóstico raramente é feito na primeira consulta, paciente com médico. Muitas vezes esse paciente passa anos até ter o tratamento específico para lipedema. Pode passar. Então, o que é que a gente tem de epidemiologia aqui no Brasil? Que estima-se que a prevalência de lipedema na população de mulheres seja de 12,3% e que de 8,8 milhões de mulheres adultas com idade de 18 a 69 anos têm sintomas sugestivos de lipedema, o que foi que observou nos estudos? Que 67,5% das mulheres tinham IMC médio de 27, e que a maioria referia quadro de depressão e ansiedade. Pode passar. Para deixar claro que o diagnóstico do lipedema é clínico, geralmente, como é que a gente vê essa mulher? Então, vai ser um acúmulo desproporcional de gordura,
principalmente membros inferiores, podendo acometer 30% membro superior. Na minha prática clínica, eu atendo muito lipedema e a maioria das pacientes vem membro inferior e superior, certo? Tem uma característica importante que ela poupa mãos e pés, então é uma paciente que tem um acúmulo de gordura, mas o pezinho e a mãozinha são sem edema, né? Tem um sinal de estímulo negativo, a paciente tem sensação de peso nas pernas, geralmente o peso das pernas da paciente com lipedema começa com intensidade menor no início da manhã e vai intensificando ao longo do dia, certo? Tem uma relação que a paciente não melhora, não diminui essa gordura desproporcional com dieta e exercício, é uma gordura resistente à dieta e exercício, que é diferente da obesidade, que responde muito bem. Os pacientes têm tendência a formar hematomas sem causa aparente, a presença de telangiectasia, marcas vasculares visíveis e a pele tem hipotermia. Muitas vezes as pacientes com lipedema sentem dor à palpação das pernas, certo? Pode passar. Ela é classificada por localização, a gente tem a localização 1, que é na região de quadril, localização 2, quadril e coxa, localização 3, quadril, coxa e perna, localização 4, braço, localização 5, o joelho até o tornozelo. Lembrando que a gente pode ter 1 e 4, 2 e 4, 3 e 4, 4 e 5, certo? E tem a classificação por estágio. Estágio 1 é aquele quadro de lipedema que são os casos que vão passar despercebido, na maioria das vezes, no nosso consultório. A gente consegue dar o diagnóstico desses pacientes através de outros sinais que essa paciente vem a ter, mas não na característica da pele. Já a classificação 2, do estágio 2, a gente já vê uma pele mais nodular, né, um acúmulo de gordura desproporcional, já tem aquele sinalzinho do bracelete na perna, e o 3 é as nodulações maiores, vão ter mais fibrose e vai ser muitas vezes acompanhado com linfedema, certo? Aqui alguns sinais que a gente pode no exame físico, pode ver dos pacientes, que é o sinal de estímulo, no lipedema vai estar negativo, né? Então, como é que ele vai auxiliar a gente diferenciar o lipedema do linfedema? Quando eu faço uma preguinha no pé e consigo fazer a prega, lembra que o pé do lipedema, da mulher com lipedema, vai ser um pé sequinho, né? Então, é o sinal de estímulo negativo. E quando eu consigo fazer a prega. Quando eu não consigo fazer a prega, é aquele pé mais edemaciado, aí fica o sinal de estímulo positivo, que vai falar a favor de linfedema. Aqui é o sinal do bracelete, isso aqui é paciente minha real, certo? Aqui do livro. A gente vai ter pouca definição do maléolo, paciente real, livro. E as manchinhas roxas, essa paciente veio comigo por telemedicina, ela mostrou todos os sintomas, os sinais do exame físico da paciente com lipedema. Aqui só para mostrar para vocês a diferença da gordura normal para a gordura do lipedema, realmente é uma gordura nodular, né? E vamos para o caso clínico. Então, é uma paciente, sexo feminino, tem 36 anos, o motivo da consulta era dificuldade de perder peso, apesar de múltiplas tentativas terapêuticas. Na história clínica dela, o que foi encontrado de relevância? Tratamento oncológico há 3 anos, de câncer de mama receptor hormonal positivo, estrogênio positivo. Essa paciente realizou quimioterapia e radioterapia, atualmente estava em acompanhamento oncológico, sem sinais de recidiva. Após o tratamento oncológico, iniciou o quadro progressivo de ganho de peso e obesidade, com grande dificuldade de respostas ao tratamento convencional. Tratamento prévio para emagrecimento, ela tinha feito dieta cetogênica não supervisionada, né? No dia da consulta, ela falou que iniciou uma dieta cetogênica, certo? Não foi para acompanhamento nutricionista.
O uso de análogo de GLP-1, porém sem sucesso significativo na perda ponderal, e o uso de antibiótico para tratar patologias intestinais. Passou com outro colega médico que tratou, ele estava tratando patologias intestinais, né? De sintoma, o que era que ela tinha? Constipação intestinal, alternada com episódios de diarreia, epigastralgia, sensação de má digestão, principalmente após as refeições, tinha desconforto abdominal frequente e referia distensão abdominal. No exame físico, ela tem um IMC compatível com obesidade grau 2, uma distribuição de gordura corporal desproporcional, com acúmulo predominantemente em membros inferiores, e especialmente em região de coxas e pernas, com presença de sinal de bracelete, que é aquele do tornozelo, né, e pés polpados de edema. O sinal de estímulo negativo. Palpação de membros inferiores revelava consistência nodular em tecido subcutâneo com dor à compressão. Então, a gente vai ligar os pontos, né? A gente entender um pouco do lipedema, fazer uma anamnese detalhada, e assim, eu sempre costumo fazer isso no consultório, de sempre estar ligando os pontos para poder chegar a um diagnóstico, né? Então, quando a gente fala em estrogênio e o tecido adiposo subcutâneo, o estrogênio ele vai participar da regulação da deposição de gordura, especialmente quadril, coxa e nádega. O lipedema é uma doença estrogênio dependente com início ou piora geralmente em fase de alterações hormonais. A nossa paciente, ela teve câncer de mama, estrogênio positivo e fez um bloqueio hormonal. O paciente realizou tratamento com bloqueio do eixo de estrogênio. E essa modulação abrupta pode ter influenciado ou a paciente a desenvolver o quadro de lipedema ou agravar. A gente lembra que tem os HIITs, né? Então, a gente fez um bloqueio de estrogênio abrupto. Então, a paciente começou a ter dificuldade de perder peso. E no exame físico, acúmulo de gordura. Ou ela já tinha antes do tratamento, né, do câncer, ou desenvolveu pós-tratamento, né? E quando a gente fala em alteração de microbiota intestinal e disbiose, o que foi que a gente viu na história dela bem relevante? Era um paciente que tinha sintomas típicos de disbiose, né? Essa alternância entre constipação e diarreia, epigastralgia, má digestão, né? Também, o que fala a favor de disbiose intestinal nessa paciente, ela realizou quimioterapia e radioterapia, né? Que também, além da dieta cetogênica, não que a dieta cetogênica seja um padrão disbiótico. Quando a gente fala em dieta cetogênica em paciente com lipedema, é uma das que mais a gente vê resultado. Porém, quando a dieta não é supervisionada e a gente não sabe qual a composição alimentar, ela pode acabar virando uma vilã. Então, quando a gente faz dieta cetogênica em paciente com lipedema, é uma dieta cetogênica supervisionada por nutricionista e com padrão anti-inflamatório, né, modificado. O paciente também fazia uso de análogo de GLP-1. Em geral, os análogos de GLP-1 vão modular o esvaziamento gástrico, alteram o apetite e também influenciam na motilidade intestinal. Esses efeitos podem alterar o trânsito intestinal, impactando diretamente na composição e no equilíbrio da microbiota. Os estudos mostram que o GLP-1 pode modificar a flora por mudanças indiretas no pH, trânsito intestinal e ingestão alimentar. E quando a gente fala em intestino deixa de proteger, né? Então, a gente viu que a nossa paciente tem um quadro de disbiose, e falando na relação da proteção do intestino, né? A gente sabe que em um organismo saudável, o intestino funciona como uma barreira altamente seletiva, protegendo o corpo contra invasores externos. Essa barreira é composta por células unidas por estruturas chamadas de junções apertadas, que controlam o que entra e o que sai na corrente sanguínea. Alterações na expressão ou na estrutura dessas proteínas pode comprometer a barreira intestinal, levando a um aumento da permeabilidade, também conhecido como intestino permeável. Então, a barreira intestinal é formada por células unidas por junções fortes, como claudina e ocludina. Essas são reguladas por proteína, como a zonulina, que funciona como portões de controle. Em um intestino disbiótico, há um aumento da zonulina e afrouxamento dessas junções, abrindo caminho para o chamado intestino permeável.
Essa falha na barreira permite passagem de endotoxinas, como o LPS, que cai na corrente sanguínea e ativa o sistema imune. E só mostrando, né, barreira intestinal saudável e o intestino permeável, levando ao aumento da inflamação, da fibrose, diminuindo a adiponectina, aumentando a lipólise, consequentemente, paciente com lipedema, que é uma doença que tem um marco inflamatório, um paciente com disbiose, com intestino vazante, vai ter piora do lipedema. Então, se a gente não trata aqui, qualquer tratamento que a gente for fazer para a mulher com disbiose, a gente não vai ter sucesso. Então, o resultado é a inflamação sistêmica persistente que impede diretamente o tecido sensíveis à inflamação, como o tecido do lipedema. Quando o intestino deixa de proteger, ele se transforma em uma porta de entrada para a inflamação que perpetua o lipedema. Pode passar. Ambientes disbióticos e alteração do estroboloma. O intestino disbiótico apresenta o desequilíbrio entre bactérias benéficas e patogênicas, redução da diversidade microbiana, inflamação, aumento da permeabilidade. E o que é estroboloma? O estroboloma refere a um conjunto de genes bacterianos na nossa microbiota intestinal que estão envolvidos no metabolismo do estrogênio. E essas bactérias produzem enzimas que particularmente são chamadas de beta-glucuronidase, que desconjugam os estrogênios, permitindo a absorção no corpo. Pode passar. Eu acho lindo essa parte. Então, como tem a produção do estrogênio, principalmente ovário, suprarrenal e tecido adiposo, o estrogênio vai circular na corrente sanguínea de forma livre ou ligada a SHBG, SHBG, vai para o fígado, onde os hormônios são conjugados, a excreção urina e bile. O estrogênio conjugado são excretados na bile, pode ser desconjugado por espécies bacterianas, que são as beta-glucuronidases, constituindo pelo estroboloma, levando à reabsorção do estrogênio na circulação. Quando há um desequilíbrio no estroboloma, por uma disbiose intestinal, pode ocorrer uma alteração na atividade da beta-glucuronidase. Um aumento ou diminuição dessa enzima pode impactar significativamente os níveis de estrogênio no corpo. Um aumento da atividade da beta-glucuronidase pode levar a uma maior reabsorção de estrogênio, resultando em níveis elevados de estrogênio circulante, ou piora do lipedema, né? Então, tudo que a gente falou nos estudos, o que a gente tem de estudo, pode voltar aqui, por favor. Tudo que a gente tem de estudo, nada diz hoje, uma disbiose intestinal, um leaky gut, alteração do estroboloma pode levar a um lipedema, ou piora do lipedema. Será que não, né? Tudo isso que a gente conversou, uma história clínica bem colhida da paciente no consultório, com tantas informações que levam a gente a pensar numa alteração de microbiota intestinal, levando à piora da inflamação dessa paciente, o motivo dela não estar perdendo peso, né? Também, vou passar. As mulheres que são predominantemente afetadas por lipedema, muitas vezes apresentam desequilíbrio hormonal, que podem ser exacerbados por uma disbiose intestinal. Estrogênio e acúmulo de gordura. Níveis elevados de estrogênio, promovido por uma alta atividade da beta-glucuronidase, pode contribuir para o acúmulo de tecido adiposo, exacerbando os sintomas do lipedema. Inflamação sistêmica. A disbiose intestinal pode levar a um aumento da permeabilidade intestinal, permitindo que as endotoxinas entrem na circulação e promovam uma inflamação sistêmica, que é um fator chave na patogênese do lipedema. Então, a modulação da microbiota intestinal promove uma composição saudável do estroboloma. Pode ser a estratégia mais eficaz na gestão do tratamento do lipedema. Aqui foi o exame da nossa paciente, né? Todo mundo conhece muito bem. A paciente, ela apresentou uma alfa-diversidade normal, né? Mas será que estava normal? A paciente tinha uma constipação. Então, a constipação, muitas vezes, pode mascarar essa alfa-diversidade normal. Então, a gente tem que ficar atento com isso, sempre olhar
o exame e a história clínica da paciente. Também tinha uma relação de desequilíbrio, ela tinha um aumento de firmicutes e bacteroidetes diminuído. Então, a gente tinha que ajustar essa relação. Então, a gente já viu que, assim, paciente que tinha uma constipação poderia falsear a alfa-diversidade, né? E ela estava tendo bactérias que consomem mais energia, né? Então, favorecendo um ambiente mais inflamatório. E aqui, quando a gente fala em perfil inflamatório da paciente, ela tinha 37,3% de perfil anti-inflamatório e 7,7% de perfil inflamatório. Mas será que esse perfil anti-inflamatório é o que parece ser aqui? Então, vamos lá ver o que era que ela tinha. Então, o que foi encontrado das bactérias dos gêneros anti-inflamatórios foram mais, que estavam acima normais, foram bactérias que estavam relacionadas a aumento da fermentação, gênero mucolítico, que pode ter um risco elevado de leaky gut, bactérias de cavidade oral, associada a câncer de colo retal, e o que é que tinha? As bactérias e marcadores de saúde só tinha apenas 8,1% do total, daqueles 30, a gente tinha 35,7. Desses 35,7, 8,1% era as bactérias marcadoras de saúde. E a gente tinha 7,7 de bactérias inflamatórias. Então, nossa paciente estava com um marcador inflamatório, apesar do exame ter apresentado essas alterações. Outra coisa que foi importante, ela tinha uma E. coli acima do valor de referência. E. coli acima do valor de referência são produtoras de beta-glucuronidase, que estão relacionados à desconjugação do estrogênio, né, com alteração do estroboloma, como a gente comentou mais atrás. Então, pode passar. Recapitulando, E. coli é uma bactéria que normalmente habita no intestino, mas quando está em excesso pode produzir grande quantidade de enzima chamada beta-glucuronidase. Então, quando encontramos E. coli acima do normal, além de indicar uma disbiose, isso também pode significar maior produção de beta-glucuronidase e um impacto direto na inflamação nos hormônios da paciente. Então, E. coli elevada é igual ao aumento de beta-glucuronidase, que é igual à reabsorção de estrogênio ativo, mais inflamação, possível piora do lipedema. Também foi encontrado 0,3% de ruminococcus, que também é uma bactéria que está relacionada com produtora de beta-glucuronidase. E daí a gente foi fazer o tratamento da paciente com os R's, que todo mundo conhece, que eu adoro, reeducar, remover, reparar, repor, inocular e reavaliar, seguindo todos os passos. Diagnóstico da paciente, obesidade com componente de fome hedônica, né, quando a gente foi avaliar na anamnese, essa paciente estava sendo tratada com uma medicação análoga do GLP-1, mais para fome hiperfágica, mas, na verdade, a paciente tinha uma fome mais emocional, era uma paciente que estava cansada de fazer vários tratamentos sem dar certo, paciente que tinha um pouco mais depressiva e tinha essa relação com a comida, então ela tinha uma fome mais emocional. Ela tinha um lipedema de padrão inflamatório, uma disbiose intestinal com hiperatividade do estroboloma, que a gente viu aqui no exame, né, da paciente também, histórico de câncer de mama estrogênio dependente. Então, o que foi que a gente pensou? Corrigir disbiose intestinal e modular o estroboloma. Remover fatores pró-inflamatórios da dieta, como açúcar, ultraprocessado, glúten, caso que as pacientes tenham intolerância, aditivos e excesso de gordura saturada. Então, as dietas, a gente optou por dieta ricas em fitoquímicos, né, que diminui a carga bacteriana, patogênica, diminui a resposta inflamatória, diminui o potencial carcinogênico da paciente. As fibras alimentares foi usada para a produção de ácido graxo de cadeia curta, melhorando a função da barreira intestinal e da microbiota intestinal, ficava favorecido, certo? A dieta escolhida foi a padrão mediterrâneo, anti-inflamatória adaptada, né? Rica em vegetais, azeite de oliva, peixe, semente, frutas com casca. Iniciamos uma dieta rica em composto bioativo, anti-inflamatório, rica em fitoquímicos, vindo de vegetais verdes escuros, frutas vermelhas com casca, azeite de oliva, cúrcuma, chá verde e semente de linhaça. As fibras são introduzidas de forma gradual, com prioridade para fibras reguladoras, como o psyllium, que são pouco fermentáveis,
fibra de legumes, cozida e folhas cruas em pequenas quantidades, evitando, nesse primeiro momento, fibras altamente fermentadas, como a inulina e o fósforo. A escolha da dieta mediterrânea adaptada, a gente fala que não foi apenas uma estratégia nutricional, mas foi uma conduta também terapêutica baseada em evidência, né? Porque a gente tem estudos claros falando do padrão alimentar, dessa relação da dieta mediterrânea com melhora da microbiota intestinal, barreira intestinal, melhora da inflamação, né? Então, a dieta mediterrânea melhora a diversidade, tem uma barreira intestinal bem estabelecida e função imune e anti-inflamatória, tudo que nossa paciente precisa. E aqui é um estudo que fala de pacientes que eram portadores de lipedema e foram submetidos à dieta mediterrânea, foram mulheres diagnosticadas com lipedema. A intervenção foi a implantação de uma dieta mediterrânea modificada por um período definido. As avaliações, medições de composição corporal realizadas antes e depois da intervenção dietética. A gente teve uma redução de gordura corporal, os participantes mostraram uma diminuição significativa da massa gordurosa corporal, a massa muscular foi preservada, o que é crucial para o funcionamento da saúde em geral, melhoria da qualidade de vida, todas as pacientes relataram melhora da dor, melhora da motilidade e da qualidade de vida. Então, a gente optou pela modulação intestinal, foi usada para essa paciente o biointestino para redução seletiva da E. coli e do ruminococcus, suporte de glutamina, zinco, ômega 3, quercetina, enzimas digestivas, posteriormente, introdução de fibras solúveis e prebióticos, e probióticos com bifidobactério, pós-controle da inflamação intestinal. Conduta farmacológica foi iniciada a bupropiona com naltrexone, com trave, para controle da fome hedônica e melhora do comportamento alimentar. Monitoramento contínuo, né, repetir a avaliação do microbioma de 8 a 12 semanas, acompanhamento dos sintomas gastrointestinal, evolução clínica e exames laboratoriais, manter a integração com o oncologista pela história de câncer de mama. Então, também a nossa paciente foi orientada a fazer exercício físico, né? O exercício físico pode impactar positivamente a composição e a diversidade da microbiota intestinal, tem benefícios na melhora da diversidade, contribui para a saúde metabólica e imunológica. Então, o exercício é uma estratégia não farmacológica que modula a microbiota, agregando mais benefícios à saúde global. Essa foi a nossa paciente do quadro, né? Você vê que já teve uma melhora absurda, né, tanto do peso quanto da inflamação do lipedema. Pode passar. E aqui o peso dela, né, durante o acompanhamento, que ela ainda está em acompanhamento, né? Ela iniciou com a gente com 79,8 quilos, hoje, na última consulta estava com 64,9. A massa muscular, a gente conseguiu manter a massa muscular da paciente, praticamente, né, entrou com 24, e hoje está 23,2, percentual de gordura 46, foi para 34,8, uma pessoa que tinha dificuldade de emagrecer, né, e veja só, a medicação que a gente usou para ela foi o contrário, né, não foi nenhuma outra medicação que poderia gerar uma perda de peso mais agressiva, né? Então, IMC de 31,2 para 25,4, taxa metabólica basal dela também deu uma melhorada, relação cintura-quadril 0,87, na bioimpedância 0,85 a gente já considera normal, olha aí a gordura visceral de 18 para 10, certo? Pode passar. Gente, esse é meu caso clínico, e assim, uma frase que eu levo comigo, esse é meu fiel companheiro, é o nutricionista que trabalha na minha equipe, e eu não poderia apresentar um caso clínico que foi realizado, esse tratamento dessa paciente, sem parabenizar também quem está do meu lado, na alegria e na tristeza, né, no corre-corre. Então, acho assim, que quando se vai só, a gente até chega, fica até emocionada, mas quando a gente chega, vai junto, a gente chega mais longe. Então, assim, foi um caso clínico muito bonito, esse nosso, de uma paciente que sofreu desde um tratamento oncológico, né,
a pessoa já sai traumatizada de um tratamento oncológico e, de repente, se depara com obesidade, você olha, como ela dizia, doutora, aí na internet obesidade é fator de risco para eu ter outro câncer, e passar por outros profissionais e fazer medicações de um alto custo, que, assim, o fato de você usar um análogo do GLP-1, muita expectativa para paciente, né? E, de repente, não perder 1 quilo, aí encontra uma equipe que realmente soube acolher a paciente, que soube entender, que soube olhar para a microbiota intestinal dela, principalmente, que o nosso foco nos primeiros meses foi olhar para a microbiota intestinal e ter esse acompanhamento conjunto, né? Aí foi isso, gente. Perfeito, doutora. Ai, eu fico, quando a doutora me mandou falando que, né, perguntando se poderia falar também do nutricionista que acompanhou, assim, o coração acaba enchendo de emoção, porque acho que grande parte daqui, acho que talvez seja nutricionista, e é isso que a gente precisa cada vez mais, né? Então, é esse trabalho junto, essa oportunidade de trabalhar com o médico, trabalhar com a nutrição, olhar, ter as duas vertentes, ter os dois olhos, né? Então, realmente, foi encantador, um caso clínico extremamente bacana. Acho que quando a gente faz com carinho, quando a gente faz com amor, aí entrega, né? Acho que é um resultado. E a importância, né, da gente ver a paciente e pensar e pedir o exame, né, do microbioma da paciente, porque assim, vamos lá, se não tivesse pensado, se não tivesse solicitado os exames, o que era que eu ia ter para... Tá, é uma doença que eu sei que a paciente tem desbiose, mas ela estava lá o tempo todo produzindo beta-glucuronidase e o estrogênio dela aumentando. O paciente que tem, além do lipedema, tem um fator maior, né, que é um oncológico, então poderia levar a paciente a desenvolver outros tipos de câncer ou uma metástase. Então, através do exame, a gente viu como estava esse perfil inflamatório da paciente, foi muito importante para a gente, para poder seguir uma linha de raciocínio e ter sucesso. O paciente está evoluindo muito bem, agora a gente já está mais a gente tratou a parte mais inflamatória, agora ela está mais com a fisioterapeuta também, para poder fazer mais a parte estética, mas ela não tem dor, e segue aí com a gente, né? Matheus está aqui, meu Nutri, cadê ele? Matheus fica super à vontade para conversar com a gente, tá? Como eu falei, realmente aqui é um encontro, então fiquem à vontade. Pessoal, se tiverem perguntas, fiquem à vontade para levantar a mão, a gente está aqui para conversar. Se precisar tirar dúvidas dos exames, a gente está aqui também. Vamos lá, fica à vontade, a Erika pode falar. Ai, quando termina a apresentação, a pessoa... Oi, estão me ouvindo? Sim. Ai, que bom. Obrigada, doutora Dani, foi ótimo. Matheus, parabéns, que eu não posso deixar de puxar brasa para sardinha dos nutricionistas, né? Mas eu puxo também. É claro que essa parceria é super importante e a gente sabe que tem poucos dos médicos, infelizmente ainda, que acreditam nisso, nessa parceria. E assim, o que eu queria até não seria bem exatamente relacionado ao lipedema, né? Mas assim, como a senhora comentou que a paciente estava em uso de análogo de GLP-1, e aí a minha dúvida, como a senhora falou que entrou já com os probióticos, no caso, é porque eu recebi não, a gente não entrou com probiótico, não. Ainda não. Não, só vou entrar... É porque tinha... Na outra fase, né? Posteriormente, a gente pensa... Não entrou com probiótico no começo, não. A minha dúvida era isso, com relação, no caso, ao uso do análogo de GLP-1, se a gente, porque eu recebi uma paciente que já está em uso há 2 meses e um pouco, ela tem queixa de obesidade, sim, e ganho muito rápido do peso, mas é aquela fase da menopausa, acho que eu coloquei também na minha fichinha lá da descrição, se teria alguma coisa relacionada à menopausa, mas acredito, por essa relação aí com o estrogênio, deve estar, né? Então, pode ser um start, né, essa fase. Mas se no caso do uso do GLP-1, a gente pode entrar associando ali, pensando nisso, nessa bagunça aí que tem na microbiota, de uma paciente que usa o análogo, a semaglutida, no caso. Se seria interessante, sim, a gente já
tá andando ali junto com o probiótico Érica, para ajudar nessa parte e pensando também, obesidade, lipedema, estrogênio, tudo junto. Érica, na minha prática clínica, né, o que é que eu faço? Se for é porque assim, a paciente já chegou em uso, né, não tá, o médico não te referenciou, né, mas assim, quando a paciente está muito sintomática da parte intestinal, a gente faz toda aquela modulação intestinal da paciente com os R's, e se for uma paciente que é resistente à perda de peso, né, avaliar também, porque hoje a gente tem muita paciente com lipedema que a gente não consegue dar logo o diagnóstico. Então, tentar meio que fazer um tratamento mais anti-inflamatório para essa paciente e solicitar o exame, eu acho que é uma boa opção solicitar o exame para ela, para a gente ver realmente como está essa microbiota intestinal dela. E assim, início de tratamento, né, Matheus? A gente nunca entra com probiótico. Primeiro faz toda a limpeza, quando termina, que está um ambiente saudável, a gente começa a repor. Entendi, tá certo, tá ótimo, até para preparar o terreno, né? Sim, pois é, mas assim, eu acho que vale muito a pena conversar com ela, explicar toda essa relação da microbiota intestinal. E assim, o GLP-1 também pode levar a uma desbiose intestinal, né? Exatamente. Então, é algo que a gente tem que ficar usando quando a gente passa na GLP-1 para um paciente, por exemplo, na GLP-1, dieta mediterrânea, Matheus, aí eu ligo para ele, pelo amor de Deus, segura a inflamação do paciente, porque a gente vai ajudando no processo de emagrecimento e, ao mesmo tempo, alterando a microbiota. Então, tem que sempre estar muito ligado o GLP-1 com a dieta do paciente anti-inflamatório. Uhum. E assim, eu achei que para 2 meses e pouco que ela está utilizando já, ela teve uma perda de 3,5 kg só, em 2 meses. Eu falei assim, isso com uma boa alimentação, cuidando ali, exercício, é mais do que fácil, né? A gente perder esse peso. Essa paciente nossa, quando estava com o GLP-1, é por isso que também dá uma avaliada se ela não tem lipedema associado. Quando ela estava com o GLP-1, ela não perdeu peso. E algo que tem é o tipo de... Depois eu posso até mandar para vocês, tem o tipo de fome e a medicação para cada tipo de fome. Geralmente, quando a gente usa análogo de GLP-1, é para aquela fome hiperfágica, aquele paciente que tem aquela fome sem controle. E muitas vezes, paciente, se você for avaliar, paciente em menopausa, com obesidade, geralmente está mais relacionado a uma fome hedônica. E às vezes o tratamento errado da paciente não vai fazer, por exemplo, ela pode até diminuir o quanto está comendo, mas o que ela está comendo? Se tem compulsão alimentar, alguma coisa, né? Uhum. Certo, tá ótimo. Então, a gente ficaria conversando mais coisas, mas eu sei que até foge um pouco do tema, mas é uma investigação a se fazer. Depois a gente pode reunir, conversar. Agora que eu faço a apresentação, eu já respirei, posso conversar mais. Não sei se tem mais gente aí na fila, mas realmente, a fome dela eu acho que é mais hedônica mesmo. Ela falou que mesmo tendo diminuído a fome, assim, diminuindo um pouco, mas ali, doces ainda são, assim, as coisas que ela sente muita vontade de comer. E aí deve ser o que ela está substituindo, né? Deixando de comer até o mais saudável para comer um docinho ali. Um pouco e aí, o pouco que come. Mas ela disse que a queixa do intestino não foi assim, foi só no início, poucos dias, 3, 4 dias, e agora está mais regular. Então... Eu solicitaria o exame, porque às vezes o bom para a paciente é mostrar realmente o que está acontecendo. Ó, tá assim. A gente vai... Porque assim, você dizer para um paciente que ela vai fazer uma dieta mediterrânea, padrão anti-inflamatório, e todo o arsenal que a gente coloca aqui para ela, né? E a pessoa aceitar, o ideal é mostrar, tá aqui, ó, filha, isso aqui não é nem só o teu lipedema, no caso dessa minha paciente, é câncer, né? Isso aqui tá chamando. Então, de uma doença que você já teve, então tem que andar na linha. Então, é o que eu digo, você nunca mais vai poder sair daqui de mim do nutricionista a vida toda, porque a gente tem que estar olhando o tempo todo. Uhum.
Tá certo, doutora, muito obrigada. E, ó, apesar de eu ter operado ontem, tô com essa modelito aqui, operei meu ombro, mas eu falei, Melhoras, Érica, não posso então, para perder você. essa aula, não, vou Ah, participar. que Estou bem, maravilha. graças a Deus. Perguntaram aqui quais as enzimas que foram usadas, aí é com o Matheus. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer pelas mensagens. Fico muito feliz em fazer parte dessa equipe. E é muito legal ver como isso tem crescido, né? Esse reconhecimento dessa união do nutrólogo com o nutricionista. É uma paciente que ela ainda está sob acompanhamento, né? Então, por um determinado momento, eu usei o Enzifor, da Vitafor, que é um módulo de enzimas, mas também cheguei a usar um ativo chamado actinidina P200, que é uma enzima extraída do kiwi, é manipulado, e ele tende a aliviar os sintomas de constipação e estimular a evacuação. Então, foram duas enzimas que eu cheguei a usar com ela, mas em momentos diferentes. Eu queria, inclusive, dar alguns adendos aqui. Um dos grandes diferenciais dessa paciente foi o fato dela ter um acompanhamento constante. Então, pelo menos uma vez por mês ela passava pela Dani, ela passava por mim uma vez por mês também. Toda semana ela recebia um formulário para entender um pouquinho sobre como é que estava a família, a semana dela, né? Então, esse acompanhamento mais de perto também fez total diferença no resultado da paciente, porque vários estudos mostram, né, que quando você vê aquele profissional de forma mais frequente, o resultado, ele é maior. Que maravilha, Matheus. Muito obrigada pelo retorno e pelas informações das enzimas. Bem a questão aqui que estão comentando no chat, sim. Será que é o momento de dar probiótico? Acho que a gente pode ter esse momento, vai chegar nesse momento. Mas a gente está lidando com questões que realmente, né? Será que não vai ser transitório? A gente vai dar e vai estar, né, indo embora. Então, acho que o tratamento realmente tem um momento probiótico extremamente importante, mas tem um momento ali de ser incluído. E quando a gente tem um exame para estar utilizando mesmo, a gente para de trabalhar no escuro, né? Então, é uma forma da gente realmente olhar, assim, ela não tinha as básicas das marcadoras de saúde, então 8% dentre 5 bactérias marcadoras de saúde é uma quantidade aí que a gente pode estar melhorando. E essas bactérias a gente vê, sim, estudos que aumentam através de uma alimentação de verdade, da nutrição, então o básico que funciona. Né? Então, reforço ali, olhar para as marcadoras de saúde, mostrar o que faz cada uma aumentar, acho que é uma grande influência para também a adesão dessa conduta ali da paciente em si, né? Então, dá para utilizar dessa forma. E um erro que acontece muito é assim, paciente, eu já corrigi muito aluno, né? Tratamento de obesidade, os pilares do tratamento de obesidade. Aí quando fala assim, microbiota intestinal, probiótico, no primeiro momento. Chega o paciente com obesidade, todo inflamado, microbiota ruim, mas está lá, por exemplo, análise de LP1, probiótico, para melhorar a microbiota intestinal. Será, gente? Quanto, eu acho assim, eu falo, doutor Moreira, que é aluna dele, desembale menos e descasque mais. Primeiro vai comer direitinho, primeiro vai fazer a dieta, vai fazer o exercício. Se precisar de medicação, for na GLP-1, a gente sabe que vai ter um prejuízo, mas a gente preparando o terreno, o probiótico, assim, geralmente a gente entrou nessa paciente segundo mês, não foi, Matheus, probiótico? Foi segundo mês que a gente entrou. E assim... porque alguns estudos eles mostram que essa terapia inicial de probiótico no paciente que está inflamado pode até aflorar os sintomas que ele já vem apresentando. Então, realmente focar na desinflamação para depois ir para os probióticos. E vocês viram, volta lá para a gente ver a perna dela, como melhorou a parte inflamatória. E não é essa foto aqui, não foi a foto atual dela, não, certo? Mas olha aqui, ó, essas nodulações que ela tem aqui, ó, como estava, ó a inflamação dela, olha a melhora da perna dela. Lembrando também da gente orientar sobre exercício físico, ó, aqui, ó, já com contorno, né? O edema na perna dela, olha a melhora que teve. Bem visível. E ela tá melhor agora.
Porque ela não mandou mais foto. Ela sempre manda atualizações, mas está bem melhor agora. E uma ressalva que vale também a gente entrar, ela é uma paciente, né, que teve ali um carcinoma, então a gente é uma paciente que fazer também essa análise de forma muito mais detalhada da microbiota intestinal através do exame, faz um diferencial, né, traz um diferencial, então hoje a gente já sabe que a gente tem muitas bactérias associadas a câncer. Então, especificamente mais a câncer coloretal, pólipos intestinais, mas, então, ter esse olhar, né, cuidadoso para a microbiota, uma paciente que já foi oncológica, acho que é muito importante. Essa paciente, ela estava com pólipo intestinal. Aí você viu que na alteração do exame dela lá, tinha algo relacionado a câncer aí eu solicitei a colonoscopia. Aí ela fez a biópsia, graças a Deus não era nada, entendeu? Mas aí foi que porque, assim, como ela é nova, né, 36 anos, a colonoscopia em paciente oncológico geralmente só não é indicado. A partir dos 40 anos. Aí, como veio essa alteração que chamou a atenção, eu solicitei a colonoscopia, e ela tinha pólipo, foi feito a biópsia, graças a Deus não foi nada. Inclusive, ela fez uma cirurgia agora, não foi, Matheus? Para a reconstrução da mama. Ela fez uma cirurgia, acho que faz umas 3 semanas. Evoluindo não aguenta mais, ela não aguenta mais o pós-operatório, tá doida para voltar para ativa, mas logo ela vai ser liberada, se Deus quiser. Perfeito. Acho que tem mais pergunta aqui, que é se foi feita suplementação com vitaminas e minerais. Para ela foi feito B12, vitamina D, estava com deficiência de B12, acho que 126 de B12, vitamina D, foi feita, vitamina D estava de 19, foi feita 100 mil unidades por semana, 4 semanas de primeiro. A gente pensa, paciente com obesidade, né? Vitamina D vai ser sequestrada pela gordura, né? Geralmente, paciente com lipedema vai ter deficiência de vitamina D. A B12 dela também estava baixa, a microbiota ruim, né? Aí estava a B12 ruim, deixa eu ver lá. Tinha resistência à insulina, essa paciente. Perfeito. E estão perguntando também se esse material vai ser disponibilizado, doutora, não sei se tu vai disponibilizar a apresentação. Gostaram? Viu só? Foi um sucesso aí. E se tiver dúvida, alguma coisa, podem ter meu contato, as meninas podem passar meu contato, eu fiquei feliz, vocês gostaram, né? Eu digo, gente, eu vou fazer essa aula, todo mundo, para falar de estroboloma, né? Que é o momento, né? Sim, sim. Bom, gente, então, quero saber se tem mais perguntas, se a gente pode aqui estar em conjunto agradecendo, né? Falando em nome da BioMeHub, quero mais uma vez agradecer a presença, a oportunidade da doutora falar um pouquinho da prática clínica, essa junção do nutrólogo, nutricionista, que é muito importante para a gente. Então, doutora, um imenso prazer ter você aqui com a gente essa noite. Contem, né, com todo mundo que está aqui presente, contem com a BioMeHub. Apenas são todos marcadores de saúde. As marcadoras de saúde do resultado do exame, que quer ver? Eu acho que era... Bota aí. Apenas quais são todas as bactérias marcadoras de lipedema? Na verdade, ainda não... Não, pode falar. Não tem, na verdade, a relação por isso que eu coloquei ali ligando os pontos, porque não tem nenhum estudo que diga assim, o intestino pode agravar o lipedema, mas a gente, quando vai ligar os pontos, tudo aquilo que a gente falou, de desbiose, de intestino vazado, da beta-glucuronidase, tudo isso piora o lipedema, pela parte do estrogênio, que é uma doença estrogênio dependente, pela parte inflamatória que a gente tem no lipedema. Mas, assim, de intestino, a gente que vai construir daqui para frente, né, com caso clínico, mostrando que realmente funciona, e se Deus quiser, futuramente, como eu coloquei lá no início, o intestino vai ser visto por outros olhos. Exatamente.
Perfeito. Pessoal, quero lembrar que a gente tem os nossos grupos da comunidade da Biome Hub, então a gente tem o grupo da saúde intestinal, o grupo da saúde da mulher, então a gente também vem discutindo casos clínicos dentro dos grupos. Essa semana a gente vai abrir um grupo de saúde da mulher com conteúdo bem bacana, caso clínico também bem legal, então fiquem à vontade para estar participando junto com a gente, com toda a nossa assessoria científica, tá? Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada, doutora Daniele, e a todos que estão presentes aqui, muito obrigada e boa noite. Gente, Até eu mais. quero agradecer também vocês, viu? E precisando, eu estou aqui, viu? À disposição. Tá Nós bom? também. Um beijo.